Os anos 90 estão de volta. Está no ar 90 por hora. MKK Web Rádio em primeiro lugar. Salve, salve, amigo ouvinte da MKK Web Rádio. Estamos chegando com mais uma edição do 90 por hora. Hoje, quinta-feira, 21 de agosto de 2014, segue a todo vapor a nossa série O Mês dos 20 anos. Isso mesmo, em agosto a gente está celebrando os 20 anos de grandes lançamentos da música, do cinema, enfim, tudo que aconteceu de legal em 1994. Nós vamos continuar essas lembranças doces na edição de hoje. Não mais doce que Carol Lopes, que está ao meu lado, mais uma vez para muito obrigada. Perfumar esse ambiente. Nossa, com essa apresentação não tem nem o que dizer. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Muito bom, Carol. Péquio! Depois dessa recepção calorosa, pra mim é só Péquio. Quero também uma pra mim. Fiquei com ciúme, cara. Você queria que eu falasse que você também é uma presença perfumada aqui no estúdio? Que isso. Uma boa noite aos ouvintes da MKK Web Radio. 90 por hora começando a todo vapor, é nóis. É nóis. Muita música, muita informação. E uma presença ilustre aqui conosco, que faço questão de senhores dizerem. Hoje tem convidado especial aqui nos estúdios da MKK, hein? E olha quem tá aqui, palmas pra ele, o nosso mestre de cinema, Aníbal Vilares. Fala pessoal, boa noite Carol, André, Rafael, prazer estar aqui de novo, mais uma vez com vocês, cara, bem legal. O nosso colunista de cinema aqui, que toda semana traz um material bem legal, hoje em loco, aqui na rádio, né, Aníbal? É isso aí. Prazer recebê-lo aí, velho. E no estilo Restart, calça vermelha. Calça vermelha do Restart, pelanza. Total. Tá certo, então. Vamos, claro que nós vamos conversar muito com o Aníbal e falar com ele também mais detalhadamente a respeito do que significou a perda do Robin Williams, né? Porque, sem dúvida nenhuma, é um ator muito carismático, foi um ator muito famoso, muito importante, de uma determinada linhagem, né, do cinema internacional. Já aprendi com o Aníbal, né? Você viu que eu já estou mais entendido, né, tá Carol? Falando bonito aí do poético, cinema né? também. Eu estou feliz, Peck. A felicidade, como já dizia Pharrell, I'm happy. Ai, hoje ele tá a Que cara bom. mesmo dessa. Tô até com o chapeuzinho do Pharrell. Tá no clima. Estamos, é isso aí. É aquele que canta Beautiful. É isso aí, né? É esse mesmo. Com o Snoop Dogg, Beautiful. Anos 90, se não me engano, hein? Ou anos 2000, enfim. Essa é 2000, aquela época 2000, do exato. Black no Chevette rebaixado. Aliás, que foi uma música que teve o clipe gravado no Rio de Janeiro, né? Snoop Dogg com o Pharrell. Hoje o Snoop Dogg faz coisas com o Psy. Fácil. Mas é o que, né? Aquilo lá que tá o dinheiro, né? É, o dinheiro diz tudo, minha Que gente. mudança. Vamos chegar agora com o primeiro grande disco dos anos 90. Sobe som, sobe som. A maior banda inglesa dos anos 90, pelo menos a mais bem sucedida, né? Isso certamente a gente pode dizer do Oasis, a controversa banda de Manchester, que em 1994, olha só, perto do aniversário dos 20 anos, hein? Verdade. O lançamento ocorreu em 30 de agosto de 94. Se eu soubesse, eu deixava pra semana que vem, né? A gente Daqui ficava mais 9 pertinho. dias fazem exatamente 20 anos. Exatamente, o álbum de estreia do Oasis. A gente não tá falando do segundo, terceiro, foi o primeiro disco da banda, o Definitely Maybe. Um álbum que alcançou sucesso imediato e também já elogios rasgados da crítica inglesa. E depois a banda gradativamente foi chegando nos Estados Unidos. Aníbal, gosta de Oasis? Gosto. É uma das tuas bandas preferidas? Gosto, é uma das preferidas, cara. Apesar do certo clichê, né, da banda e tal, né, de que toda banda de rock acaba tendo, né, de você não
fica meio estereotipado o som um pouco, né? Tem uma influência forte de Beatles, né? Que é visível e eles são confessos disso, né? Sim. Mas eu gosto bastante do Oasis. Apesar das críticas, do pessoal torcer o nariz, eu curto o Oasis, cara. Bacana. Foi uma banda muito controversa, não musicalmente, acho que musicalmente a maioria das pessoas sempre gostou, mas uma banda muito polêmica, sim, né? E isso acabou trazendo muita antipatia pra banda, né? Promoveu a banda, né? As brigas constantes dos irmãos, por exemplo, né? Mas acaba afastando um pouco o público, né? O cara fica muito... Sem dúvida. Muito rockstar, assim, não... E no primeiro momento eu até achava que esse conflito entre os irmãos Gallagher fosse até uma coisa mais... de marketing. Mas é sério era mesmo. Sério os mesmo. caras não se falam, isso até provocou o final da banda. Exatamente, é o rompimento da banda. Né? Mas não duvido que uns 10 aninhos aí, ou menos, né, os caras voltam. Voltamos Já ouvi alguns rumores, né, deles voltarem. Já ouvi rumores aí também. Aí faz aqueles álbuns, né, comemorando nos anos, aí fica em paz, fica Oasis amigo, daqui a pouco briga de novo. O próprio Sepultura mesmo, né? O Igor Cavaleiro e o Max Cavaleiro, nunca ia te imaginar que eles iam voltar a trocar ideia, né? Então aí o Cavaleiro Conspiracy. É verdade. E o Oasis também protagonizou uma briga ferrenha com outra banda inglesa que foi o Blur. Bandas, mas assim, era uma briga pública entre os dois. O que você acha dessas duas bandas, Peck? Qual que você prefere? E essas briguinhas aí são muito comuns aí com bandas que atingem esse patamar, mas o caso do Oasis, do Blur, a coisa chegou às vias de fato, velho. Isso das vias de fato eu não sabia, Andrezão. Em questão de saudosismo, eu prefiro o Blur. Saudosismo só, né? Pelo fato de eu conhecer desde pivete e tal. Mas o Oasis é infinitamente melhor em questão de música. Esse CD aqui é sensacional, cara. É bom sim. O próprio desculpe meu inglês, mas Cigarettes and Alcohol. Muito boa. Slide Away. Essa você já gostou de cara. Eu não gosto de cigarettes. Tirando cigarettes. Só pelo título. Sensacional esse som. O Slide Away, muito bom também. A última, que é uma baladinha, Married with Children, que é um bom violino. Um violino é osso, né? Um bom violão. Married with Children, ou seja, uma canção pedófila, né, cara? Verdade, totalmente pedófila. É um CD que ele, tipo assim, né? Pra você já ver aquela menininha alternativa da Augusta, né? Menininha alternativa da Augusta. O que seria nos anos 90, né? Pagando aquele Franz Café. Você quis dizer a prima, né? Não, jamais. Bonito, menininha alternativa da Augusta? Não, calma aí, vamos deixar claro aqui. Menininha alternativa da Augusta, aquela meio descolada, que gosta da balada, né? São meio lá na Augusta. Não prima, não China, essas meninas. Entendi. Só dá na Augusta. Ele citou a Augusta pra corre do culto de São Paulo. O raciocínio. Tá vendo? O Aníbal me entende. Entendi o que você quis dizer. Depois da baladinha, um circuito alternativo, um Franz Café às 3 da manhã na Augusta. Palmas pra Aníbal. Resumiu bem pra caramba. Obrigado. Boêmio. Já estava sendo mal interpretado nesse programete aqui. Só pro ouvinte que não está em São Paulo entender, a Rua Augusta é uma rua muito popular aqui em São Paulo, porque é uma rua onde existem várias casas de prostituição, por isso ela é muito bem frequentada na parte noturna. Quando o Peck me fala das menininhas modernas da Augusta, né? Alternativas da Augusta, logo me veio a ideia. Aí ele se refere aos bares bacanas que tem por lá e tal, né? A gente conseguiu entender depois. A prostituição, mas aquela parte de baixo, aquela parte não, de é verdade. Agora pra cima tem bastante tipo de bar. Sentido Jardins, não é sentido centro. Tem bastante bares. Sentido Jardins. Não, de fato, uma miscigenação cultural. Com certeza. Nossa, ali eu já encontrei tudo que é tipo de nacionalidade ali na Rua Augusta, seriamente. É tipo uma Lapa, só que é a Lapa do Rio, né? A Lapa do Rio, é verdade. Bem democrático, eu gosto da Augusta, bem democrático. Bacana, eu gostei muito da Augusta até meus 17, 18 anos. Depois eu comecei a gostar mais da parte de cima da Augusta. Subindo mais, né? Eu particularmente só fui na parte de cima, hein, galera? Pelo amor de Deus. Casarão é nóis, hein? Casarão, Robert. The Big House. Legal. Las Vegas, exatamente. O Oasis, que teve neste álbum o maior sucesso, talvez, é a música que a gente vai ouvir daqui a pouco, Live Forever, uma balada muito bonita do Oasis, que mostrou ao mundo que realmente a banda não estava para brincadeira. Mas o grande sucesso da banda veio um ano depois, o consagrado What's the Story Morning Glory, que tem os hits mais famosos como Wonderwall, Champion Supernova e por aí vai, né? Só hit, né? Só hit. Parece uma coletânea. O Don't Go Away, né, que é uma música que usa até uma introdução do Imagine, do John Lennon, né, de um piano.
Mas a verdade é, né, Carol, que o Oasis é uma banda importante, assim, porque foi uma banda realmente que conseguiu trazer de novo a Grã-Bretanha pro mercado norte-americano. E eles tiveram essa repercussão muito forte também nos Estados Unidos. Depois dos Beatles, Rolling Stones, todas as bandas inglesas que estouraram, houve um hiato aí de bandas inglesas chegando nos Estados Unidos e o Oasis conseguiu reabrir essa porta. É verdade, não, concordo. Eles estouraram aí, alcançaram, né, o sucesso no mundo. Eu tenho sempre, acho que eu já falei isso aqui, eu gostava muito de Oasis, gostava muito mais de Oasis antes. Hoje, quando eu escuto, assim, eu tenho aquela velha impressão que eu já disse, que parece tudo muito igual, assim, eu tenho isso, mas, eu escutei esse álbum inteiro, achei muito bacana. Essa pegada que o Aníbal falou, do lance meio Beatles, da influência, a gente sente pra caramba. E você pensar na importância que eles tiveram na época de tudo isso é muito legal. É fato, é verdade mesmo, como teve, né? Sem dúvida nenhuma. Essa música que você ouve aí ao fundo é Supersonic, que é a música carro-chefe aí do disco, né? Foi o primeiro hit da carreira do Oasis, o primeiro clipe da carreira, ou seja, uma banda importante que tem aí a sua história na música recente, né? No rock recente. Esse disco conseguiu... na Inglaterra, no Reino Unido, eles foram number one, né? Chegaram à primeira posição fácil. E na Billboard, Pecchio, a posição mais alta que esse disco chegou foi a de número 58, bem diferente do disco seguinte, que chegou também ao primeiro lugar. Andrezão, isso daí que a gente vive repetindo, né? Foi o que você mesmo falou, né? Foi o Britpop, né? A invasão inglesa que teve nos anos 90. Exatamente, exatamente. Já falamos várias vezes, né? Mas a gente repete mais uma vez, que foi muito bom, várias bandas sensacionais e tal. Mas é mais uma nomenclatura do que propriamente um movimento. Não, claro. Sempre não. teve banda inglesa boa, né? Sim, não, isso com certeza, mas tipo, o pessoal gosta de rotular, né? Claro. Aí sempre quando vai falar, Britpop, aí sempre cita o Oasis, né? O próprio Blur, né? O Radiohead, uma banda importantíssima. Não dá nem pra entender muito essa briga, né? Uma coisa... as bandas são tão distintas e tão boas, né? É verdade. Que não tem porquê, né? Musicalmente elas não têm uma afinidade tão grande. Eu não sei porque tem essa rixa tão grande assim, é por despeito mesmo, né? Só posso imaginar isso. Talvez o motivo seja o fato delas terem surgido no mesmo ano, já que o Blur também lançou seu disco de estreia em 94, o álbum Park Life, e as duas bandas disputaram o topo das paradas inglesas. Pode ser, né? Uma possibilidade, sim. Porque aí, o som é bem distinto, né? Mas dúvida. igualmente é que o Oasis é a pegada mais como a gente gosta, de rock and roll, que a gente não vê tanto, né? Nos últimos anos a gente não tem mais essas bandas, né? Difícil. Não surgiram bandas assim com essa pegada, difícil. né? Difícil encontrar realmente. E talvez por isso mesmo fica essa rixa. Essa rixa, né? Outra banda importante inglesa da época foi o Suede. Outra banda muito boa. O vocalista era bem performático, né? Ele era uma espécie de Ney Matogrosso inglês, né? Ney Matogrosso. Pode-se dizer. Ele era até mais escandaloso que o Ney Matogrosso. Mas uma banda também muito importante. Depois veio o The Verve. Putz, eu falei isso agora, velho. Né? The Verve. O Bush, que é uma banda mais pesada, mas também inglesa. Ou seja, boas bandas na Inglaterra. Stone Roses. Você tá lendo meu pensamento, velho. Eu vou falar agora, velho. As bandas de rock eletrônico, Jesus Jones, EMF. Ou seja, a Inglaterra sempre produzindo coisas boas. também. Soup Dragons é uma bandaça. Sonic Youth. Sonic Youth é americano. Quem tem mais? Tô adorando. Então vamos com música agora, vamos ouvir então Live Forever, uma baladinha bacana aí, composta pelo Noel Gallagher, o grande cabeça do Oasis, que tinha o seu irmãozinho caçula chato, Liam Gallagher, cantando a canção Live Forever, e a gente volta na sequência. Soaks you to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe I don't really wanna know how you got
you to the bone. Maybe I will never be all the things that I wanna be. Now is not the time to cry. Now's the time to find out why. I think you're the same as me. We see things I'll never see. You and I are gonna live forever. Agora você ouve a dica de cinema dos anos 90 com Aníbal Vilares. Boa noite, André, Rafael, Carol e ouvintes da MKK. O filme de hoje chama-se Um Sonho de Liberdade, filme lançado em 1994, dirigido por Frank Darabont e tendo no elenco principal Morgan Freeman e Tim Robbins. No ano de 1946, Andy Dufresne, interpretado por Tim Robbins, é condenado à prisão perpétua pelo suposto assassinato de sua esposa e do amante, sendo dessa forma confinado a cumprir sua pena na penitenciária Shawshank, onde além de encontrar hostilidade não só da parte de alguns prisioneiros, do diretor do presídio e do chefe da guarda, ao mesmo tempo encontrará sua redenção no forte laço de amizade que nascerá ao conhecer Red, interpretado como sempre elegantemente por Morgan Freeman. As lições que Andy aprende ao longo de sua estadia em Shawshank, sejam elas boas ou ruins, influenciarão a sua vida e a de todos à sua volta também, de maneira definitiva. Baseado num conto de Stephen King, que coescreveu o roteiro juntamente com o diretor, Um Sonho de Liberdade simplifica a força de acreditarmos em nossos sonhos e de nunca desistirmos, não importando os desafios que surjam. Andy preferiu alimentar o seu medo com fé e objetividade, de um dia poder escapar traçando um plano extremamente engenhoso, forjando a chave para a sua liberdade. Por hoje é só, um grande abraço e até a semana que vem. Você está conectado na MKK Web Rádio.
Aí, 90 por hora de volta na sua MKK Web Rádio. E olha só que legal, hein? Uma super promoção para você participar. Você vai concorrer a um par de convites para estar na Expo Music 2014, evento que vai acontecer este ano lá no Expo Center Norte em São Paulo. E mais uma vez a MKK estará presente com seu stand providencial ali perto da praça de alimentação, bem localizada, para você entrar em contato aí com o pessoal da rádio e também, é claro, na Rua 11, exatamente a Rua 11, lá no mapinha da exposição. E se você quiser participar, se você quiser ir a um dia de exposição, fica ligada na programação da MKK, porque você vai receber as dicas de como participar dessa super promoção. Lembrando que a promoção vale para os dias 19, 20 e 21. Desses 3 dias você escolhe um para chegar lá na Expo Music 2014. Aí sim. Tem que dar uma enfatizada de vez em quando, né, Peco? Pra dar na cadeira aqui, meu. Dar um molho. Quase caiu. Você ouviu aí a dica do Aníbal, e o Aníbal tá aqui com a gente hoje. Aníbal, eu queria repercutir com você um pouco mais a respeito da morte do Robin Williams. É claro, a gente falou sobre isso na semana passada, mas eu queria, você como bom entendedor de cinema, trouxesse o tamanho dessa perda aí para o cinema internacional. Sem dúvida, uma perda irreparável, assim, né? Não só artisticamente, né? Relatos até acompanhei algumas entrevistas de outros atores, diretores, colocando como de forma desastrosa a morte desse ator, né? O Robin Williams era um cara que, particularmente, eu gostava muito mais dele interpretando papéis dramáticos do que de comédia, né? Tirando até a Sociedade dos Poetas Mortos, que ele foi meio a descoberta dele, né? Ele foi indicado, tudo, né? Mas tem um filme dele maravilhoso que ele contracena com Robert De Niro, chama Tempo de Despertar, é excepcional, assim, os dois arrebentam. O Robert De Niro como paciente, eu não me lembro agora se era mal de Parkinson, era uma doença degenerativa que ele sofria, e o Robin Williams fazia o papel do médico. Cara, não dá pra descrever, assim, é impressionante. Eu assisti esse filme, agora eu lembrei desse filme. Ele é maravilhoso, muito assim, bom mesmo. É muito bom, assim, e eu gostava muito dele nesse aspecto dramático, assim, né? Com comédia até era voltar mais pra criança até. Era mais infanto-juvenil Babá mesmo, Quase né? Perfeita, a volta do Capitão Gancho, era uma coisa mais... Jumanji. Né? Jumanji, mas é divertido, é bacana. Eu gosto de Jumanji também, é um filme legal com ele. Esse que você indicou, que você falou a princípio, O Tempo de Despertar, é o que ele percebe que a parte da diversão, enfim, a parte do sentimento mexe muito com a parte da cura, ou não? Tem esse também. Esse é outro, né? Esse é o Patch Adams, O Amor é Contagioso, que é bem bacana também, e que é quase na mesma pegada. Não, são histórias maravilhosas. Sim. Dos filmes que ele sempre fez, não, né? Os papéis super humanos, né? Ele se destacava nesse aspecto, assim, né? Ele tinha uma capacidade de sensibilidade muito forte, né? Quando ele colocava nos papéis dele. E esse Tempo de Despertar é justamente uma procura que ele tem com relação a uma descoberta para uma cura, né? Se eu não me engano, é sobre o mal de Parkinson. E ele consegue ver mudanças no personagem do Robert De Niro, mas depois volta tudo de novo, sabe? Não é um dramalhão, é um filmaço, cara. É um dos melhores, para mim é o melhor filme com ele, assim, na minha opinião. Muito com legal. Todos, né? Coincidentemente, o Robert De Niro fez aniversário essa semana, se não me engano, 71 anos. Eu tatuaria o Robert De Niro, velho. Eu tatuaria o Robert De Niro. O cara é fera, hein? O cara é zica do pântano. Taxi Driver, né? Óculos escuros Taxi e moicano Driver, no braço. Você é louco, velho. Poderoso Chefão. Nossa, arrebenta, cara. Como é que Não, ele fez o papel do Al Capone nos Intocáveis, né? Ele foi o Al Capone, né? Com Kevin Costner. Goodfellas. Eu me lembro de Os uma bons cena companheiros. em que ele dá uma cacetada com um taco de beisebol um dos seus comparsas ali na mesa. Na mesa, é chocante, cara. É muito... bem na surdina, né? Ele... um dos filmes mais legais, assim, que eu me lembro, cara. Muito assim como bom. o Chocolate, que tem uma tatu do São Paulo, eu tenho uma tatu. Eu gostaria de ter uma tatu do Robert De Niro. Robert De Niro representa, cara. Esse cara é monstro. Por falar em Chocolate, o nosso operador aqui da mesa de som, sobe o som, Chocolate. Aí, vamos falar do próximo disco que completa 20 anos em 2014, Purple, do Stone Temple Pilots, segundo disco desta banda
muito bacana dos anos 90. Eles que no ano anterior lançaram o álbum de estreia, o Core, que foi um disco muito bem sucedido graças ao grande hit da banda, o Plush, né? E aí eles... sempre aquela coisa, né? A banda quando consegue êxito no primeiro disco, fica aquela dúvida. O segundo é pra confirmar. Será que vai ser bom? Será que vai ser bom? E talvez o melhor disco da carreira, pelo menos na minha opinião, né? Não quero ser dono da verdade, mas eu considero aí o Purple o melhor disco da carreira do Stone Temple Pilots e coloco aí no top 10 aí dos melhores álbuns dos anos 90. Gosta de Stone Temple Pilots? Gosto bastante, bem legal a banda, cara. Apesar das comparações, né, que não tem nada a ver com o Pearl Jam, mas é uma banda bem distinta, assim, se consolidou no cenário, né? Sem dúvida, sem dúvida. Independente de qualquer comparação, isso foi provando ao longo dos anos, principalmente o vocalista, né, o Scott Weiland, que foi ao longo do tempo, ele foi comprovando, foi desvencilhando desse... Ele precisa agradecer a Deus por estar vivo, né? Porque por várias vezes ele quase perdeu a vida. Sérios problemas com drogas. Depois, na década seguinte, ele foi convidado para participar do Velvet Revolver, Sim, uma banda que tinha os... Diga, Pedro. Não, só falar se vocês curtiram, mas pelo seguinte, desculpa aí. Você tava falando do Velvet Revolver, que tem os integrantes do Guns N' Roses. O Slash, o Duff, enfim, o Scott Weiland era o vocalista dessa banda. O disco tinha... Talvez esse disco não tenha sido tão bem repercutido no Brasil, né? Mas ele fez muito sucesso no mundo inteiro, principalmente com esse som que tá rolando ao fundo, o Vaseline, o Interstate Love Song, que é a minha música preferida da banda, e o Pretty Penny, que foi a música carro-chefe do acústico que o Stone Temple Pilots lançou em 94, se não me engano, o próprio ano de lançamento da banda. Você vê, né? O segundo disco da banda tava bombando, eles eram tão importantes que eles já fizeram um acústico com o conteúdo de 2 discos. Tô achando a minha Carolzinha hoje quietinha. O que tá acontecendo? Sério? Carol? Imagina, Diga tudo. Carolina. Fale sobre esse daqui Stone ainda Temple fiz Pilots, a enfim. lição de casa, que eu parei pra ouvir o álbum inteiro. Nunca Gostou? tinha parado pra ouvir o álbum inteiro, gostei. Eu achei que ele começa um pouco mais forte, daqui a pouco ele vai dando ficando mais leve, sabe? Eu não sei se a ideia era essa mesmo, eu senti isso. Mas gostei, mais uma dica muito bacana aí do 90 por hora. A André mandou bem aí na escolha do mais um aniversariante. Obrigado, querida, que é isso. A banda que tem 2 irmãos, né? A coincidência coesas, né? É verdade. O Robert DeLille e o Danny DeLille, o guitarrista e o baixista. Guitarrista da banda é excelente. Agora eu não sei se é o Danny ou o Robert, o guitarrista do Stone Temple Pilots. Mas enfim, uma banda o guitarrista é o Dan DeLille, que é realmente muito bom, cara, assim, um ilusionista na guitarra, o cara mandava muito bem. E enfim, marcou época esse disco, pra mim foi um disco muito importante. E o disco foi dirigido por Brendan O'Brien e que marcou aí o Stone Temple Pilots como uma banda importante daquela época. E o Aníbal lembrou bem. O Stone Temple Pilots, meu caro Pecchio, ele no começo de carreira, principalmente com o Plush, foi muito comparado com o Pearl Jam por causa do vocal, que era muito parecido com o Ed Vedder, né? E eu concordo com o que você falou, conversamos aqui nos bastidores, né? Que nem o primeiro CD, o Core, ele é muito bom, tem bastante hits, né? Que nem o Take Time, o próprio Plush e tal. Mas é um CD meio... Mas é um CD meio enlatado, né? Tipo, parece que todas as músicas lembram muito a outra e tal, né? Esse CD realmente é um amadurecimento do Stone Temple Pilots, que é uma mescla de baladinhas com bons violões, uma boa percussão, às vezes um peso rock and roll, tá ligado? E eu vi o Stone Temple Pilots ao vivo no SWU e digo que foi também um puta show. É verdade, eles estiveram recentemente, muito acho que há foda, 2 cara. anos, né, por aqui. Foi em 2011, Então, 2011, há 3 anos, uma banda que... Regaçaram, cara. Voltaram muito bem. Só foi Alice in Chains, Stone Temple Pilots e no final foi Fate No More, só foi isso. Que beleza, hein? E Megadeth. Foi o 90 por hora lá no SWU, muito legal. Eles têm uma pegada do grunge também, ou foi uma coincidência só por surgirem juntos, assim? Eles têm essa referência, ou você acha que eles... Não, referência eles têm. Talvez eles tenham, digamos... Meio fugido um pouco e dessa... adicionado outras referências. Mas o primeiro disco do Stone Temple Pilots eu vejo muita coisa ali de Soundgarden, que é um disco mais pesado, né? Sujão, assim, né? Esse já é um disco mais elaborado, ele é mais... Até pela comparação com o Pearl Jam, né? Eu achei que eles tivessem sim, meio proposital esse lançamento. Acho que é pode por ser. isso mesmo a comparação que as pessoas fazem. Porque não só o vocal, o som lembrava muito. Quando eu ouvi Plush pela primeira vez, falei, olha o Pearl Jam, mais um hit aí. Música nova. Exatamente. Tem um movimento de rock, assim, que o pessoal intitula como Stoner. É mais um desses enlatados, Stoner, né?
que o pessoal tenta resgatar bastante esse rock and roll dos anos 70, né? É. Black Sabbath, Deep Purple, que a é aquele referência som é essa, rock and rollzão bem cru, mais cru. sem esses sintetizadores dos anos 80, né? Essas coisas assim. E o Stone Temple Pilots eu acho que se enquadra bastante nisso, né? De aquele rock bem cru, sem tanta malemolência, muitas essas bichices aí. É verdade, mas definiu muito bem. Aí o Rafael Peck, o cara manja muito mesmo nada, de quem manja é o Chocolate. anos 90. Chocolate é fera, Chocolate é mestre aqui da mesa de som. Então, Chocolate, agora vai rolar um som muito legal do Stone Temple Pilots, que é Interstate Love Song, a minha música preferida, que eu toco na viola. Tão bonitinha essa Quero música. ouvir, hein? Essa música é da hora. E a gente volta o clipe dessa música é muito bonito também. Eu me emocionava quando eu vi esse clipe, não vou negar. E a gente volta na sequência com mais 90 por hora pra você. 90 por hora. Bom gosto e inteligência num só lugar. MKK Web Rádio. 90. Aê! E clima de Clementina de Jesus. Sobe o som, Chocolate. Chocolate rebolou muito a jaca esse som já, hein? Fique à vontade, Carol. Fale a respeito aí do seu tema. Pois é, gente. Eu fui pega de surpresa. Eu achei que eu ia ter que pedir pro Chocolate baixar o som. Que eu achei que a gente ia ter que ouvir a Xuxa cantando a trilha sonora aí da abertura da novela que a gente vai relembrar hoje. Qual o nome da novela? Que é Sonho Meu. Sonho Meu.
Lembrando aí a vocês que não era esta a música que fazia a abertura. Poderia ser. Poderia, era uma música também chamada Sonho Meu, que era cantada pelo José Augusto. Infelizmente, junto com a Xuxa, que cá entre nós nunca deveria ter cantado na vida. Só vai tocar Xuxa no 90 por hora depois que eu estiver morto. Então, por favor, aí depois que eu não estiver aqui, vocês podem tocar o que vocês quiserem, inclusive Xuxa. Na ausência do André, Vamos pode colocar Xuxa no bagulho. Me recompondo, galera, voltando aqui pro tema. Continuando no clima dos 20 anos, em maio deste ano, fez 20 anos que ia ao ar os últimos capítulos aí da novela exibida pela Rede Globo, Sonho Meu. Ela foi ao ar no horário das 18 horas. Engraçado, ela foi substituída por Tropicaliente, que foi a novela que a gente falou semana passada, né? Ela foi escrita por Marcílio Moraes, Margarete Bauri e Maria Adelaide Amaral, com direção geral de Reinaldo Bauri. Foi baseada nas obras de Teixeira Filho, que foi A Pequena Órfã, da TV Excelsior, de 68, e Ídolo de Pano, da TV Tupi, de 74. Então foi baseado nessas obras. Ela teve um bom índice de audiência pro horário, que era o horário das 18, né? Porém, ela veio depois de Mulheres de Areia, que foi uma audiência muito grande, então... Aí ficou pequeno. Foi difícil eles, né? a competição aí, não bateu aí muito. Mas enfim, ela contava, e resumindo pra vocês, o drama de Cláudia, que era a Patrícia França, que perdia a guarda da filha, Maria Carolina, interpretada por Carolina Pavanelli. A menina foi deixada num orfanato. Carolina Pavanelli? Quem era essa? Eu lembro do nome. Vou falar dela logo mais, senão eu me perco, peraí. E ela foi largada no orfanato, e ela foge do orfanato e ela vai parar na casa do tio Zé. Vocês lembram do tio Zé? Não. Era interpretado pelo Elias Glazer. Lembrei do E era tio Zé. Barato, assim, o jeitinho como ele fazia com ela. Ele acabou se tornando um protetor dela e chamava ela de Lalesca. Na época, um monte de gente botou o nome dos filhos de Lalesca, gente. Eu me lembro disso. Sério? É mesmo, velho? No site de memórias da Globo, tem um monte de gente dando esse depoimento. Ah, foi daí que meu pai tirou meu nome. Enfim, algumas pessoas tiveram que passar por isso. Lalesca. Homenageando aí a Lalesca. Finalizando, a Cláudia, ela disputa, né? Ela fica em busca da filha. Por fim, ela encontra. Ela é disputada por dois irmãos, que é o Lucas, interpretado pelo Leonardo Vieira, e o Jorge, o Fábio Assunção. E o casal dela com o Leonardo Vieira foi tão forte na novela Renascer, que foi naquele primeiro trecho que teve, né, na primeira história, que aí tentaram refazer novamente, aí botar os dois juntos para dar esse clima. Quem? A Patrícia França e o Leonardo Vieira, que fizeram a primeira parte de Renascer. Ela tá bem atento aqui. Enfim, Carolina Pavanelli foi muito engraçado, porque eu fui buscar saber onde ela andava, né? Enfim, ela se tornou professora de português e escritora. Ela era menininha, então. Ela era uma menininha de 6 anos, né? Enfim, hoje ela tem 26 anos, certo? Fazendo as contas aí, 20 anos. Ela não e ficou ela não tão ficou bonita, na né? área aí, tá vendo? Por ela isso que aí. não tá nas novelas, você vê? Pois é, meu. É. E ela estuda arte de uma certa forma, mas ela é professora de português, gente. Saiu da área. É uma barata a gente procurar saber por onde anda essa galera que fez um bom Passa sucesso. uns 10 minutos com ela aí, passa uns 10 minutos com ela. Agora, falando em Lalesca, a gente tem uma Lalesca super famosa, que é a Lalesca Popozuda, né? Nossa senhora. É que o cara no cartório errou lá o nome dela. Ficou Valesca, mas era o Lalesca, que nasceu na mesma época e tal, foi por causa da novela. Com certeza. Vai saber, Sonho deve meu. ser algum erro. Aníbal adora beijo no ombro, né, Aníbal? Erro de digitação. Beijinho no ombro. Você curte, Aníbal? Eu curto, Beijo no opa. ombro? Eu achei engraçado você lembrar pelo sobrenome, André, porque uma coisa que ela comenta também nessa matéria que eu vi foi isso, que às vezes as pessoas olham pelo rosto dela, acho que jamais relembram. Não, mas eu não pelo lembraria. sobrenome, ela diz que algumas vezes as pessoas perguntam e acabam chegando lá e falam, opa, e lembrando. É verdade. Então realmente marcou pra caramba. A mina fez um sucesso interpretando bonitinho, como essas crianças que interpretam bem pra caramba aí, que são Jovens. revelações, São né? jovens adultos. Eu acho muito chato criancinha em novelas, principalmente essas criancinhas metidas a falar que nem adulto, né? Pô, Luz Clarita, pô. São raros talentos, né? chato. que- Aí eu já não paciência, gosto também. Eu acho que quando você vê que tem uma interpretação legal, beleza, mas Sim, tem umas isso, que ficam exatamente. Quando forçadas. trabalha bem, beleza, mas a maioria é pro... Bruna Marquezine mesmo, lembra? Bruna Marquezine? Eu acho que o pior não é nem na hora que ela tá interpretando, é a hora que você vê uma entrevista e é como o André falou, você vê que elas falam como adultos, sabe? De uma profissão como se tivesse, assim, anos de carreira. Sei lá, quem é ocupado, é se às vezes muito os pais cansativo. ou não, enfim. Criancinha é monstro, chato. né? Fica A chato. Carla Dias foi muito isso.
Teve uma menina, talvez seja essa que eu queira me referir. Quando o seu nome é lá no programa do Serginho Groisman? Altas Horas. A minha carreira começou e não sei o que, não sei o que. Minha carreira nasceu Oh, ontem, pelo cara. amor de Deus, tá com 10 anos de idade, minha carreira, calma. Fiz 2 novelas, já tá... O meu estilo Nem de isso. interpretação. Ah, para com isso. A gente vê demais isso na TV. força, né? Sem forçar. Infelizmente. Pena que agora tem essa lei da palmada aí, essas meninas merecem umas boas palmadas, Não. que nem no nosso tempo, né, Aníbal? Porra, cara, era uma crítica contundente, né? Uma palmadinha nunca fez mal pra ninguém. Não, eu peguei também essa época Nenhuma. também. Peguei Pegou, essa né? época também. Carol também apanhou no Nossa, cara. Porra, Dona Sônia já... Nem por isso a gente... Mas graças a Deus, hein, gente, não levem a mal. Eu Claro, meu. me tornei o que eu sou hoje. Sim. Porque, sinceramente... Nem esse por isso a negócio gente de não virou poder dar um psicopata, né, cara? Uma tapinha, boa jeito nenhum, palmada cara. faz Pelo amor de parte. Deus, respeito, entendeu? A mãe só de olhar na nossa época já colocava o respeito, não é? Com certeza. Não, para. Não, é isso tem aí. que ser assim. E essa musiquinha que você ouve ao fundo é da Clementina de Jesus com a Dona Ivone Lara, velho. Então vamos parar. Que pedreira, hein? Clássicas. São duas Né? damas, duas divas, Divas do samba. do samba, sem dúvida nenhuma. Melhor que Xuxa, né, gente? Com certeza, Porra. com certeza. Filtrou o nosso ouvido. Deu pra lembrar da novela. Com sonho certeza. meu, e vamos que vamos, né? Adorei. Adorei. Mais uma recordação da TV dos anos 90. Isso aí, aconteceu dos anos 90. Atenção, qual o número do WhatsApp para o ouvinte MKK? Meu caro, 982916790. Repita. 982916790. Você manda a sua mensagem de voz, manda a sua mensagem de texto. Seu conselho. Dá uma dica, dá uma espinafrada, por que não? Você tem todo o direito de ter sua crítica, elogie se quiser, mas enfim, participe da programação da MKK. Se tu não tá gostando do 90 por hora, se tu achou lamentável ter tirado a Xuxa do programa, desça a lenha, Manifeste-se. desça a lenha na Carol, que foi quem escolheu a novela. A culpa é da Carol. Sou eu mesmo. Essa é a sua chance. Eu só continuei no clima dos 20 anos, gente. A culpa é da Carol! Não tem A culpa é boi! de quem? A culpa é de quem? A culpa é de Aliás, quem? a gente vai manter essa linha dos 20 anos em 2005 para falar de grandes discos lançados em 95 e vamos chegar nesse disco aí. Talvez 2005 ou 2015, você quis dizer? 2015. Direto Eu falei do 2005, túnel do né? tempo. Só tô 2005. explicando pra galera aí. Voltando. Não, ideia ótima, André. Adorei. 2015 a gente vai continuar falando sobre álbuns que fazem 20 anos, obviamente com os álbuns lançados em 95. Vamos Show de falar bola. deste clássico do Planet Hemp, Usuário, lançado em 95. Aliás, 95 tem muito disco Vai bom. ser muito bom, hein, galera? Fica ligado aí. Muita coisa boa. Daqui um ano, em agosto de 2015. Já Só lança aqui continuar um... ligado. Põe na sua agenda aí. Nossa, aqui é o Alice in Chains, 1995. O Alice in Chains lançou um grande CD. Exato, aquele do cachorrinho perneta, né? Sem a patinha, né? Exato, tinha Grind, uma música boa. Alanis Morissette lançou o disco mais Adoro. vendido dos anos 90, é de 95. O maior disco, na minha opinião, dos anos 90. O clássico duplo do Smashing Pumpkins, o Melancholy Infinite Sadness, também Descasso, esse é um dos melhores discos da história do rock, viu, Aníbal? Descasso, viu? Esse disco tá escondido aí, não sei porquê. Esse disco tem que estar entre os 10 melhores da história Com do rock. certeza, cara. Fez Esse disco parte é lendário. da trilha, né? Da década. Sem dúvida nenhuma. Entre outras cocitas, né? Galera, 2 minutos aí, tema livre. Vamos falar sobre prostituição nos anos 90. É por isso que eu me preocupo quando tem tema livre. Olha as coisas que acontecem. Nós vamos trazer no programa meninas que iniciaram a sua vida difícil Nos anos anos 90? 90, exatamente. Nem pra todas, né? Ver a diferença, tipo, antes e depois, como elas estavam nos anos Não, 90 aquelas que, nessa hoje, vida, e hoje agora. aquelas que hoje estão bem sucedidas. Ascensão A e ideia é queda. mostrar- Não ascensão e queda, ascensão e. Tipo, e fica. Não, você vai trocar ideia com essas meninas, elas curtem essa vida, hein, velho? Ah, ganha 5 mil tem. por mês. e gosta, e ganha feliz. Ô, velho, ganham felizes da Tenho vida. pena não, cara. Quando o chocolate aparece lá na Augusta, lá, as meninas ficam doidas, né? O bicho 2 metros de altura, com Black Power. Chocolate faz sucesso lá com as Aqueles moçoilas. gigolos americanos, né? Casaco de pele, chapéu com penacho. Pra você que não tá vendo o programa, o Chocolate ele lembra muito aquele personagem do Samuel L. Jackson no Pulp Fiction. Pulp Fiction, é. É bem parecido, por sinal. Não, Black A Power. versão Shaft dos anos A versão 2000. Shaft, exatamente. Boa. Legal, galera.
Vamos nessa, porque tá bom a beça, mas a gente tem que parar. Quem falava isso? Vamos nessa, Vamos nessa que tá bom a beça. Também me remeteu aí, eu não consegui lembrar. O Paulo Soares fala, né? Que, vamos nessa. O amigão? O amigão? Não, como ele fala, vem gente que atrás vem gente. Vamos, gente, que atrás vem gente. É, isso mesmo. Então, falando em amigão, tchau, my friend. Falou, my nigga, my little man, é nóis. My nega, eu gostei, cara. Valeu, cara. Um abração, Pet. Rapidão, desculpa. Um abraço pro meu pai que hoje faz aniversário. Que é isso, parabéns. Pro pai do Meu Peck. pai, grande Eduardo. parabéns. Tem uma coisa legal que o pai do Peck fez. Não foi o Peck. Valeu, pai, beijão. Parabéns mesmo assim, né? Qual o nome do... Eduardo Peck. Eduardo Peck. Edu! Parabéns, meu querido. Parabéns. Um abraço aí do 90 por hora pra você. Valeu, Aníbal. Obrigado aí pela sua presença. Volte sempre, a casa é tua. Com certeza, André. Chamou, assim que for possível, eu apareço sim, cara. Obrigado por mais uma vez estar aqui, pelo convite. Beijão pra todo mundo aí. Valeu. Carol, brigadão, viu, Carol? Verdade. Desculpa, eu falei verdade aqui com o Rafa que falou que vocês não ouviram, ouvintes. Desculpa. Muito obrigada, foi muito bom hoje. Vou falar. Seguinte, hoje tem passeata de 26 anos, se eu não tô errada, de que tivemos a perda do Raul 25, Seixas. 25 né? Tá rolando, né? Começa às 3 da tarde. Já começou. Verdade, já teve hoje, perdão. Já começou. Tá rolando. Então aí a galera deve estar curtindo aí, caminhando aí, fizeram uma passeata, devem estar fazendo essa homenagem aí, um baita, né, uma homenagem muito legal, muito bem prestada ao nosso querido Raul Seixas. É só você estar munido com violão, uma garrafa de vinho Chapi e muitos bauretes. Opa, com Muitos certeza, bauretes para com curtir certeza. Raulzito. Semana que vem tem mais 90 por hora, estamos aqui de novo. Os bichos grilo hoje estão invadindo São Paulo. Mas é legal, um evento bem bacana de um artista tão especial aí pra música. É que a gente não se preparou, a gente podia fechar hoje com o Raulzito fácil. Verdade, né? Agora, o novo cinegrafista da Band, Caco Sapo, ele mesmo, vai encerrar o programa de hoje com a sua dica de Black Music. Muito boa, por sinal, grande Caco, nosso parceiro. E a gente volta semana que vem com mais uma edição do 90 por hora, a última edição do mês dos 20 anos. 2 discos nacionais, semana que vem, bem legais, tá bom? A todos um grande abraço, fiquem com Deus e aquele abraço. É hora de Black Music, a dica de Caco Sapo. Salve, salve André, rapaziada da MKK Web Radio. O álbum para indicação dessa semana aqui de Black Music é de um cara muito querido no cenário da Black Music e também do Pop Music. Estou falando aqui do cara chamado Heavy D, que era líder do Heavy D e The Boys, certo? Esse cara, apesar de seu tamanho, que ele era gordão, grandão, dizem que ele tinha um coração muito meigo, o cara era muito tranquilo. E o álbum que a gente vai conversar hoje é um álbum chamado Nothing But Love, que é o 8º álbum do cara. Essa música teve 4 singles que chegou no topo das paradas, mas aqui eu vou destacar a minha predileta chamado Got Me Waiting. Esse som é aquele rap de boa, tranquilo, eu curto muito o som assim pra ouvir no carro. E pra quem não sabe, Heavy D, ele morreu de embolia pulmonar em 2011, aí uma tragédia, realmente uma grande perda no cenário da Black Music. Então, o álbum aqui de indicação, Nothing But Love, e o som que vamos curtir, Got Me Waiting. Espero que curta, até a próxima, um abraço. Time you see me, word is born, you be ignoring me. I know your name, yes I do, because your girls told me. I know where you live, you wanna bet, because your girls showed me. But I parlay and stay out of your way, figuring I won't be ignorant and catch you the next day. When I'm in focus, I notice you only move with a chosen few. Irreplaceable, what's up with insatiable you? I never figured you for the quiet type. On the down low, the low profile type. I always thought you was a rah-rah mama, stirring up crazy confusion, causing drama. What's the matter, huh? Cat got your tongue, or some Mac got you strung, or maybe I ain't the one. I wanna know, cause if I don't, it's gonna haunt me. Your word up, you got me thinking you want me. Got me waiting, and it's so pretty. You got me thinking
dig of your game? What's your angle? Tell me where you're coming from. The whole picture is strange, so I'm digging the frame because I like what I see and I want some. So tell me what's your plot, what's your plan? You're looking for a brother to get got. I'm not your man, but believe in me, you wanna be with me, but you won't even talk to me to tell me what it is you're seeing me. I gotta hear it from your girls uptown. My word got around from my crew in Brooklyn and in the boogie down. Said you had a thing for me, and what would it take for a date and wait? Swing with me. I got your card, you're playing hard to get. I'm long and I'm strong, and if it's on, I keep it soft and wet. Let me know, cause if you don't, it's gonna haunt me. Your word up, you got me thinking you want me. Got me waiting, and it's a pity. You got me thinking, I want your love. I'm trying to show you, I really, really wanna know you. You got me thinking, I want your love. Look at all the cuties swinging in the party. Look at all the cuties swinging in the party. I never stumble cause I'm humble and I'm ready to rap. You got me feeling like I'm sleeping and it's keeping me trapped. But still in all, you wanna stall and have a fella on layaway. Frontin' for nothing like it's something for me to stay away. Emotional trips get a grip because I'm losing it. Ideas were clear, had it in gear, now you're confusing it. I had the thought that you were caught and you were going steady. Wasn't checking for me cause you had a friend already. But I'ma put it all aside, cause God is my guide. Swallow my pride, strive, and follow my guide. Let me know, cause if you don't, it's gonna haunt me. Your word up, you got me thinking you want me. Got